Estou muito empolgado nesta tarde para poder partilhar a palavra de Deus convosco. E eu estou mesmo feliz por nesta tarde poder transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. O meu filho, à hora do almoço, brincava, vou meter aqui uma inconfidência. E ele perguntava, pai, quem é que vai ministrar a palavra? Eu disse, sou eu. E ele, pai, já ninguém tem paciência para te ouvir. Né? E estejam descansados que há coisas que os pais fazem, às vezes em relação aos filhos dizem, que é, ouvem, mas não acreditam. Chama-se isso entrar a 100 e sair a 1000, não é? E então, nesta tarde eu estou realmente muito empolgado por poder transmitir a palavra de Deus até vós. E eu gostava, quem é que já não ouviu alguma vez falar sobre a parábola do filho pródigo? Eu mesmo, no mínimo, já preguei sobre esta mensagem, ou sobre esta parábola, sobre esta história, não consigo contar quantas vezes. Mas é tão interessante que de repente o Espírito de Deus me levou a uma particularidade da qual eu nunca falei quando falo e ministro desta parábola para nós. E eu gostava muito de, nesta tarde, transmitir aquilo que Deus tem para nós e por isso eu alterei o programa de culto. Eu disse, ok, nós vamos entrar com um tempo de celebração, de exaltação, mas o tempo de adoração será depois da palavra. Porque a ideia é, e aquilo que Deus colocou no meu coração, é que depois da palavra ser ministrada, aquilo que Deus vai ministrar à nossa vida, nos leve a uma consequência necessária, que é termos que adorar a Deus. E há 2 cânticos que estão programados para o fim, que eu sei que têm que nos desafiar, depois daquilo que vai ser dito, a termos uma atitude de adoração nesta tarde. Mas eu preciso que me ajudem com os vossos améns, com os vossos aleluias, com os vossos sorrisos. Enganam-se se estando assim nessa meia luz eu não vos consigo ver, eu consigo vos ver, até porque eu tenho um defeito. Vejo bem, ouço bem e observo bem. É 3 em 1. Né? Há os shampoos 2 em 1 e há os defeitos 3 em 1. E este é o defeito que eu tenho. Muito bem. Esta é uma parábola fantástica e é uma parábola que Jesus conta. E quando alguém cria uma história, eu não sei se você já criou alguma vez uma história. Quem é que já criou uma história, inventou uma história? Quando você cria uma história, há uma coisa que acontece. Você já dimensionou o fim. Verdade? Foram-se todos embora. Quando a gente conta uma história, sei lá, inventa uma história, eu posso inventar aqui uma, mas é melhor não inventar, porque eu sou um bocado criativo. E se eu inventasse aqui uma história, eu saberia onde é que nós íamos terminar, porque a história tinha um objetivo, tinha um fim. E é interessante pensar que quando Jesus está a contar esta história a uma quantidade de discípulos e pessoas diferentes, porque aqueles que estavam a ouvir a história de Jesus, segundo o versículo 1 deste texto, e citando, eram todos os cobradores de impostos. E não se esqueçam, cobradores de impostos eram os judeus que trabalhavam para os romanos, não eram pessoas bem vistas. E outros pecadores, vejam lá que Lucas, sendo até um médico, sendo até um cientista ou da área da ciência, faz uma escrita muito interessante. Ele diz, cobradores de impostos e os outros pecadores. Quer dizer que ele inclui os judeus que cobravam impostos para os romanos como sendo já pecadores. É sério, esta tarde vai ser assim. Nós vamos pegar num texto que conhecemos e vamos tirando daqui. Você sabe como é que faz um mágico? Quando apresenta... Vocês gostam dos mágicos? Ninguém gosta de mágicos. E dos ilusionistas? Também não gostam de nada, são mesmo daqueles... Eu gosto tanto quando eles sacam aquelas pombas dentro da cartola e os coelhos. Eu acho aquilo muito engraçado. Você não acha engraçado? Quando eles viram o lenço e de repente sai uma pomba a voar. Não sei, ninguém acha piada. Hoje está mesmo difícil. Então... E eu acho interessante quando nós lemos um texto que já lemos numa quantidade de vezes e parece que de repente o Senhor faz saltar um coelho. Não é da cartola, mas é das palavras. Não é? E é interessante quando isto acontece. E é interessante quando nós lemos este versículo perceber como é que Lucas escreve e diz: e estavam lá os cobradores de impostos, aqueles judeus que trabalham para os romanos e os outros pecadores, incluindo que aqueles eram pecadores, chegavam a Jesus para ouvir. Por isso, e continua no versículo 2 do mesmo texto, os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Jesus era criticado por se envolver com estas pessoas. Ok, então Jesus está a contar esta história. Diz comigo, Jesus está a contar esta história. Diz a quem está ao teu lado, tens que ouvir a história. Muito bem, então vamos lá. É interessante que a certa altura, e isto sabemos, isto lemos,
que a certa altura da história desta família, não percebemos muito bem onde está a mãe, o que é que foi feito com a mãe. A mãe é sempre um personagem importante nas histórias, porque não pode haver filhos sem mãe e sem pai. Que é bom que se diga isto aqui, que é para nem fiquem eficaces, não é? Senão tenho aí os homens já a massacrar-me se eu dou muitas elogias às mulheres. Então, de repente, nesta história, nós só encontramos dois filhos e um pai. 2 filhos e um pai. E de repente o filho mais novo diz ao pai: olha, eu quero a parte da minha herança. E deixe-me algo aqui que é muito interessante pensarmos. O pai não argumentou muito com o filho, não é? Jesus, quando conta a história, não conta que o pai argumentou muito com o filho, mas que aceitou o que o filho lhe disse, ou o que o filho lhe pediu. O filho, de repente, lembra-se, ainda em vida, pedir a herança. E é interessante pensarmos que a herança é alguma coisa que nós recebemos quando alguém que nos é importante, que por alguma razão nós temos uma ligação, essa pessoa nos deixou alguma coisa, certo? A herança é alguma coisa que nos é aberto a partir da morte de alguém. É por isso que é bom quando nós pensamos naquilo que Deus trouxe para nós, percebemos que não foi através do nascimento de Jesus que nós experimentamos hoje um novo concerto no qual nós vivemos. Tudo hoje o que nós vivemos, o novo concerto que Deus tem para nós, vivemos por causa da morte de Jesus. Tudo começa na morte de Jesus. E é interessante que o pai, estando vivo, ouve o que o filho lhe diz e de repente... E eu nunca tinha reparado nesta parte do versículo, porque é importante para toda a história. E eu não sei se você esteve atento. Quantos é que estiveram atentos quando eu estive a ler? Vamos lá ver se estiveram. E você repare bem naquilo que está aqui escrito no versículo 12 da minha Bíblia. Diz: o mais novo pediu ao pai: pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos. Sabe que eu já quantas vezes preguei isto? Usei este texto. E nunca tinha refletido sobre esta particularidade. O filho que estava na casa e que ficou na casa e que viveu na casa e que estava com o pai na casa e que mais à frente veio reclamar alguma coisa do pai, já tinha recebido a sua parte também. É interessante, não acha? Eu acho. E a gente já vai perceber porquê. Ok, vamos avançar. Algumas reflexões importantes. Essa primeira que eu deixei aqui é: o pai não reagiu ao pedido do filho. O pai podia ter dito e argumentado: olha filho, era melhor, tu vês que nós estamos cada vez mais a crescer, a nossa riqueza a aumentar, cada vez eu estou a ficar mais rico, porquê é que tu te vais embora? Porquê é que tu não ficas na casa comigo? Porque na casa tu vais ter, provavelmente, direito a uma herança maior. Porquê é que tu vais desaparecer? Porquê é que tu queres alguma coisa? Não vimos isso acontecer. Então, algumas reflexões importantes. Primeiro, estranho então que o pai não tenha feito ou tenha aceito o negócio com o filho. Segunda reflexão que eu gostava de deixar aqui nesta tarde. Há pessoas que fazem exatamente isto com Deus. Vêm à casa e dizem: Deus, eu preciso de um carro novo. E oram. E jejuam. E buscam Deus e entregam-se. Senhor, eu até vou servir na tua casa. E começam a servir. E de repente, quando Deus lhe concedeu o carro novo, aquilo que ele sonhou e pediu a Deus de uma forma genuína, quando de repente, já sentado no seu carro novo, a conduzir o seu carro novo, decidiu fazer uma coisa: este domingo eu já não vou servir à casa, vou passear com a família no meu carro novo. Quantas vezes há pessoas que vêm à casa e pedem a Deus: Deus, eu preciso urgentemente de alguém para casar, já não aguento mais estar sozinho. E ficaram todos a rir-se, porquê? Não é nada disso que eu estou a tentar dizer. Só estava a dizer que o sentimento de solidão já era grande e a pessoa precisava de alguém para caminhar junto. E de repente pedem a Deus, e Deus, eu vou servir no teu reino, eu vou entregar. E de repente casam, e dia feliz, e chamam a igreja, e celebram aquele dia, e tudo a correr bem. E de repente felizes decidem: epá, agora precisamos tirar umas férias, porque isto de vida a dois é cansativo. E precisamos tirar... Epá, e Deus compreende, porque até foi Ele que nos deu um ao outro. Alguém está a entender o que eu estou a dizer nesta tarde? Há pessoas que realmente fazem isto com Deus. Dizem a Deus: Deus, dá-me a mim o que é por direito. Deus te abençoe. Vai, não peques mais. E obrigado.
Também se usa, não é? Obrigado. Há pessoal que depois que casou, vai embora. Há pessoal que depois de ter o carro, vai embora. Há pessoal que depois de construir a casa, que era um sonho e que Deus lhe concedeu, vai embora. Há pessoal que recebe e vai embora. Uma das coisas que a história nos conta é que o jovem gastou à vontade. Fez aquilo que ele quis fazer com o dinheiro que recebeu. E eu tenho aqui um primeiro coelho da cartola que a palavra de Deus tem para nós. Estás preparado ou não? Estás preparado? O pai dá sempre com facilidade para os filhos, porque ele sabe uma coisa, é que aquilo que tu recebestes, que é físico, vai acabar. E só assim é que eu consigo isto. Quando o Espírito de Deus falava comigo, uau, o pai deu sem reação ao filho. Toma lá, queres a herança? Toma. Porque o pai sabia uma coisa. Ele vai voltar. E a parábola deixa lá um índice que ele sabia que ia voltar. E eu sou capaz de provar que na história Jesus estava a querer dizer isto. Estão prontos? Vou provar. Ouça, quem é que tinha lá um anel do tamanho do dedo à espera? Se ele tinha um anel do tamanho do dedo para lhe pôr, é porquê? Se ele disse logo aos empregados, dá-lhe roupa, quem é que tinha a roupa do moço lá em casa? Porquê? E é interessante que Deus faz exatamente esse exercício connosco. Às vezes nós pensamos que enganamos Deus. Olha, Deus, dá-me isto porque eu quero te servir-te mais. E Deus... Eu acho que Deus... Eu tenho dito isto várias vezes. Eu acho que Deus tem um sentido de humor brilhante. Ele deve dar com cada gargalhada lá no céu. Não, os trovões não é Deus a rir-se, mas... Senão ele tinha que haver mais trovões e trovoada muitas vezes, constantemente. Mas quando Deus deve-se rir à gargalhada. Porque nós tentamos muitas vezes negociar com Deus como se tivéssemos uma carta escondida. Como se estivéssemos a jogar póquer com Deus. Sem mostrar o baralho todo. E Deus do céu está a dizer, mas tu estás a tentar fazer mesmo isso comigo? Eu já sei o que é que está por trás disso. Mas quero que tu saibas uma coisa, eu vou-te dar. Porque aquilo que eu te vou dar, tu vais gastar. Porque vais ser tão feliz com aquilo que tu tens. Mas há uma coisa que eu quero que tu saibas. Tu um dia vais acabar por voltar. Porque aquilo que eu te dei vai acabar por se gastar. E eu quero te dizer que Deus pode ter abençoado e a tua conta bancária ter enriquecido bastante. Tu até podes ser alguém muito feliz porque de repente muita coisa aconteceu na tua vida. Mas eu quero te dizer que Deus permite isso e Deus sabe uma coisa, tudo isso vai acabar um dia. E às vezes nós é que achamos e não entendemos que isso vai ser exatamente assim. E é por isso que nós lidamos muito mal quando Deus nos dá e quando de repente desaparece. Nós dizemos, Deus tirou. Não, Deus tirou. Deus já sabia que nós íamos acabar por gastar. Alguém está cá? Alguém está a perceber onde Deus está-nos a levar nesta tarde? Alguém está a perceber a vontade de Deus para chegarmos lá? Ainda estão vivos? O pai está a dar algo ao filho. Está a entregar um legado nas suas mãos. Eu li uma frase interessante que diz assim. Diz que o legado não é o que nós deixamos para as pessoas, mas o que nós deixamos nas pessoas. E eu tenho esta frase, acho que é brutal. Eu louvo a Deus porque os meus pais não têm nada para me deixar, mas deixaram-me já alguma coisa. Eu não tenho uma herança para deixar ao meu filho, mas o legado eu já tenho deixado nele. E é isto que nós temos que entender. Deus verdadeiramente muitas vezes dá-nos coisas, mas esse não é o seu legado. Aquilo que Ele quer construir em nós, esse é que é o verdadeiro legado que Ele quer deixar em nós. O pai dá para o filho. O pai na história que nós vemos aqui dá para o filho e não no filho, por isso o filho foi. Agora, o pai sabe que ele vai voltar e isso acontece e acontece connosco. E eu gostava que nós percebêssemos isto também nesta tarde. Na casa do Pai há sempre tudo o que nós precisamos. Quantos é que ainda têm pais? Levantem lá o braço orgulhosamente. Quantos é que sabem que os pais, a partir de uma certa idade, parece que não nos entendem?
Parece que não vivem no mesmo mundo que nós vivemos. Alguns disseram é verdade, mas já não levantaram os braços. Parece que estão assim um bocado natural, não há nada normal nisto. É normal, é gerações, é o fosso de anos. Mas agora, pensem lá comigo, é bom ou não é irmos lá à casa dos pais? Mesmo que a coisa seja às vezes assim, tipo uma autêntica odisseia, de ouvir o que não queremos ouvir, de conversar o que nós não queremos conversar. Mas há lá coisas na casa do pai dos pais que é incrível, não é? Quem é que tem umas mães boas cozinheiras? Quem é que gosta de ir lá à casa e provar a comida da mãezinha? Homens, não levantem muito a mão se a mulher está ao lado, porque isso vai correr mal. Façam assim uma coisa mais discreta, porque senão a coisa vai correr mesmo mal. Mas ouça, é ou não é? Na casa dos pais há sempre aquele ambiente que nós dizemos, também me sinto em casa. Verdade ou não? Eu lembro-me que no passado, nas gerações passadas, os pais até tinham um hábito que era, quando os filhos casavam e saíam de casa, os pais faziam questão que o filho continuasse com a chave de casa. Para que o filho pudesse perceber que aquela ainda é a casa dele. E será sempre a casa dele. Era um hábito antigo, eu lembro-me disso. E é interessante pensar nisso. Agora, de repente, este jovem dá com ele a pensar, quando ele gastou tudo o que o pai lhe tinha dado, e o pai sabia que ele ia gastar, era evidente, ele deu com ele a pensar, na casa do meu pai eu tenho tudo o que eu preciso. Porquê é que eu estou aqui? E sabe, muitas vezes nós não paramos para pensar exatamente nisto. Há momentos na nossa vida em que o Pai nos deu muita coisa, em que o Pai permitiu que nós tivéssemos uma quantidade de coisas, e a nossa vida prosperou em muitas áreas, e nós dissemos aleluia, e fluímos, mas há um momento na nossa história que de repente nós decidimos fazer o nosso percurso, e decidimos sair da casa do Pai, afastar-nos da casa do Pai, ficar um pouco mais distantes do Pai, e demos connosco de repente a passar por uma série de situações que nós não esperávamos. E quantos de nós já pensamos, mas na casa do Pai nada falta. É bom quando descobrimos que o que precisamos não está fora de casa, mas está na casa com o Pai. É bom quando nós descobrimos que o que precisamos não está fora de casa. E isto é tão importante para o pessoal. Eu sei que esta é uma mensagem que os mais velhos entendem mais facilmente, mas os mais novos precisam perceber isso. Eu sei que quando se cresce há sempre uma necessidade, aquele sonho de sair de casa dos pais, fazer vida própria. Isso é tão fixe, não é? É tão fixe enquanto se dimensiona a vida com os pais a pagar as faturas. Quando se tem que sair de casa e se apercebem que afinal sair de casa implica pagar faturas, a história já muda de figura. E é por isso que temos alguns filhos que saem de casa, mas passam a vida a voltar a casa. Para jantar, para almoçar, para levar os netinhos. Não é? Alguns até levam os netinhos com roupa já gasta para os avós dizerem, isto tem algum jeito esta roupa. Não tenho tempo para comprar. Não tenho tempo para comprar. Eu estou a brincar um bocadinho, mas você sabe que este é um dos problemas da nossa sociedade. Há filhos que têm pais, há pais que têm filhos, assim é que é, para que os pais, os avós, os ajudem a criar. E uma coisa é ajudar, outra coisa é ter a função de criar. E essa função de criar está destinada apenas àqueles que os tiveram. E é uma obrigação que quem os teve tem que encarar como tal. Claro que os avós sempre estarão lá para abençoar, que grande bênção. Mas a responsabilidade primária é daqueles que os tiveram. Agora, percebam isto. É bom quando nós descobrimos que tudo o que nos faz falta está na casa com o Pai. É bom quando nós descobrimos que o que está nas nossas mãos inevitavelmente vai acabar. Mas há uma coisa que eu quero entender e eu quero que você guarde nesta tarde. Tudo o que foi construído nas mãos de Deus é eterno. E o que nós precisamos na nossa vida é dimensionar a nossa vida num plano da eternidade. Você sabe qual é o problema hoje das gerações e da nossa geração? E não diga que não é da sua, é de todos nós que estamos aqui nesta sala. Todos nós vivemos muito ao momento. E o momento para nós é muito importante. Nós gostamos muito do momento, daquilo que acontece agora. Mas o mais interessante é que na casa do Pai, aqui na casa do Pai,
Nós já somos dimensionados a um plano de eternidade. Você já reparou que Deus olha para nós num plano de eternidade? Deus não olha para nós com uma durabilidade, sei lá, eu vou durar mais 100 anos, porque foi o compromisso que eu estabeleci com Deus. De chegar aos 150, então não é 100 anos, é 104 anos. Significa uma coisa muito simples. Deus não dimensiona a minha vida em 100 anos. A vida que Deus dimensionou para mim é uma vida dimensionada no plano da eternidade. 100 anos é um momento. Um dia é um momento. Um mês é um momento. Uma hora é um momento. E muitas vezes nós dimensionamos a nossa vida a uma semana, a um momento, a um mês, a um momento. E esse é o nosso problema. E é por isso que habitar na casa do Pai muda a nossa maneira de pensar. Porque viver na casa do Pai faz-nos perceber uma coisa claramente. O Pai dimensionou para nós eternidade e não momentos. Então, quando nós estamos aqui nesta tarde a adorar a Deus, nós estamos a adorar um Deus que olhou para nós num plano de eternidade. Nós somos eternos. E o problema é esse, como é que nós vamos viver a eternidade? Se vamos viver a eternidade com Deus ou sem Deus. E eu louvo a Deus porque eu estou a olhar para uma série de gente que eu acredito que querem viver na casa do Pai, porque na casa do Pai descobriram que têm tudo aquilo que lhes faz falta para guardarem a sua salvação e viverem no plano de Deus para gozarem a eternidade que Deus tem para si. Só há uma razão pela qual aquele jovem pensou e percebeu: eu tenho que voltar à casa do Pai. É porque aqui, na dimensão que eu vivo, é medíocre a minha vida. É sem sentido. Mas na casa do Pai ela faz todo sentido. E eu quero dizer que na casa do Pai faz todo sentido. Alguém está vivo? Alguém pode dizer aleluia? Diz comigo: o filho entrou em casa, teve festa, sapatos, roupa, anel, mas ele descobriu uma coisa. Era que o que ele precisava não era isso tudo que ele tinha recebido, mas o que ele precisava era do Pai. Porque quando ele estava lá onde ele estava a passar necessidades, ele não disse: faz-me falta um anel. E às vezes nós achamos que nos faz falta uma série de coisas. E nós temos que uma vez por todas entender que aquilo que nos faz falta não é essa série de coisas. O que verdadeiramente nos faz falta é o Pai na nossa vida. Às vezes lá em casa há conflitos porque falta dinheiro. Às vezes lá em casa há conflitos porque falta tempo. Às vezes lá em casa há conflitos porque falta compreensão. Às vezes lá em casa há conflitos porque falta uma série de coisas. Eu quero dizer que se Deus entrar em tudo isso, nada disso vai fazer falta. Porque Deus vai cumprir ou vai suprir toda a necessidade. E ele pensou: se eu estiver na casa do Pai, todas as minhas necessidades vão desaparecer. Não vou precisar de dinheiro. Alguém que entende o valor da casa do Pai percebe que já não precisa de drogas, que já não precisa de álcool, que já não precisa de uma vida de boémia, que já não precisa de uma vida de destruição. Alguém que entende o valor do Pai e a casa do Pai entende: nela eu vou encontrar tudo o que me faz falta. O que nós não precisamos são de momentos. O que nós precisamos é de eternidade. E de uma vez por todas nós temos que agir na nossa vida num plano de eternidade. Alguém pode dizer amém? Momentos acabam. Eternidade perdura. Momentos passam. Verdade ou não? Eu olho para o espelho e digo, quando vejo a minha barba branca, eu digo assim: momentos passaram. Ao que tu chegastes. E depois, como se não bastasse, uma pessoa entra aqui, traz uma camisinha branca, um casaquito que já tem uma porrada de anos, e toda a gente diz: epá, você hoje está diferente. Você hoje está diferente. Está mais jovem. E uma pessoa diz: a minha velhice não passa mesmo ao lado. Os momentos passam. Os momentos somam. E quando nós damos por ela, nós descobrimos que muita coisa passou. E muitas vezes lidamos com um sentimento de perda. Não construímos o que esperávamos. Quantos de nós estamos aqui nesta tarde que não construímos o que esperávamos? Quantos de nós têm aquela sensação profunda: se eu pudesse voltar 10, 15 anos atrás, fazia tanta coisa diferente? É uma sensação absolutamente natural e normal. Mal era se tu não tivesse essa sensação. Significava que tu não tinhas aprendido nada nestes 15 anos. Significava que tu não tinhas aprendido que ter as coisas na tua mão são coisas que passam e que não vão perdurar. E quando nós fazemos essa reflexão, é uma reflexão simples. Se eu há 15 anos atrás a minha vida estivesse mais nas mãos de Deus do que nas minhas, muita coisa melhor hoje eu estaria a viver. É interessante pensarmos nisso.
E é muito importante pensarmos nisso para que hoje mudemos o nosso plano de eternidade. Estou a caminhar para o fim, cumprindo o meu tempo. Muitas vezes queremos a felicidade do momento. Mas o que Deus tem para nós não é o momento, é a casa. Não precisamos de viver momentos, como eu disse. Há uma eternidade preparada para nós. E tudo isso está preparado nesta casa, onde nós já somos eternos. Estás triste? Estás desanimado? Com depressão? Com vontade de suicídio? É porque acabou o que tu recebestes e ficaste sem nada. E continuas sem nada. O desafio hoje é voltar para a casa do Pai. Uma casa onde o Pai está de braços abertos para te receber e abençoar. E hoje tem que haver coragem para filhos pródigos voltarem para a casa do Pai. Onde está lá tudo o que precisa. Tudo o que precisa. É interessante que o outro que ficou na casa do Pai, tendo já a sua herança, viveu numa dimensão de mediocridade. É interessante pensar que ficar na casa do Pai, mas não viver numa dimensão de eternidade, é viver numa dimensão da mediocridade. Por isso, há uns que precisam de voltar, mas há outros que precisam de continuar na dimensão da eternidade. Alguma coisa na nova mentalidade do reino tem que acontecer na nossa vida. De uma vez por todas, o movimento do cristianismo na nossa mente tem que mudar para uma vivência cristã diária. Não de um cristianismo religioso, mas verdadeiramente de um cristianismo de uma envolvência com o Pai. Será que podemos ficar de pé? Vou pedir à equipa de louvor para subir. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, sem medo, sem medo. Porque estás longe quando podes estar perto. O que é que tu tens feito com aquilo que Deus te entregou na mão? Perdestes? O sentimento de perda é apenas e só um sentimento. E é um sentimento que tem que gerar em nós dois tipos de postura. Ou de queda e de desânimo, ou de nos levantarmos para uma nova vida. Alguém me dizia um dia destes, só faz sentido cairmos quando percebermos que a queda é apenas um princípio de um momento muito mais forte na nossa vida. A queda não é mais do que o abrirmos a porta da eternidade na nossa vida. Este é um momento sério nesta tarde de reflexão. Eu gostava que nós não nos distraíssemos. Queria pedir que tu fechasses os teus olhos e ficasses no teu momento. É perceptível que o Espírito de Deus quer ministrar as nossas vidas. Ele disse: na casa dos meus pais, ou na casa do meu pai, pessoas que servem, têm o que comer, vivem de forma digna. Já percebeste que quando nós perdemos aquilo que estava na nossa mão, gastamos, aconteceu alguma coisa. Nós até provamos o indigno, aquilo que nós muitas vezes não pensávamos que poderíamos experimentar na nossa vida. Permite que Deus traga um novo tempo à tua vida. Permite. De uma vez por todas, aqueles que estão dentro
Aqueles que estão fora e querem voltar para dentro. Percebam uma coisa clara e objetiva nesta tarde. Que na casa do Pai vão ter uma experiência de amor, de compreensão, mas acima de tudo, de restauração. Tu não voltarás a ser o mesmo. E aquilo que tu dimensionavas que era algo importante na tua vida, porque há pessoas que voltaram para a casa do Pai por causa do anel, por causa da roupa, por causa do calçado, por causa daquilo que o Pai lhe poderia dar. Que compreensão errada do que é Deus, que compreensão errada do que é a igreja, que compreensão errada do que é a eternidade. Nesta tarde, provavelmente todos nós precisaríamos sair do nosso lugar e vir à frente, numa atitude de quebrantamento, porque muitas vezes nós nos temos usado de Deus e temos tornado Deus o nosso servo para alcançar coisas que nós achamos que são importantes, conquistas que são importantes na nossa vida. Eu quero te dizer que nesta tarde a nossa vida não pode estar dimensionada naquilo que Deus nos pode dar, mas naquilo que Deus é, porque é aquilo que Deus é que nos concede experimentar, que é o verdadeiro legado da nossa vida. Eu não quero as bênçãos que Deus pode dar, mas eu sei que as vou viver. Eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Eu quero experimentar esse legado em mim. Eu quero experimentar esse legado em mim. Há gente que acha que não é digno porque percorreu caminhos fora de casa que o tornaram indigno de estar na presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa com toda a profundidade: não há ninguém nesta sala, ninguém, que na presença de Deus seja indigno, porque o amor do Pai olha para ti através do seu Filho. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus morreu por ti, Jesus morreu por ti, Jesus morreu por ti. E Jesus morreu para que aquilo que tu fazes hoje e que entristece o coração do Pai seja desfeito pelo sacrifício na cruz. Então tu não és o que vives. Tu não és aquele que pode estar no lugar a comer a comida dos porcos. Tu não és isso. Tu continuas a ser filho, porque Deus te ama. E sabes uma coisa interessante? Não sendo todos nós filhos de Deus, Deus olha para nós nessa dimensão, querendo que todos nós sejamos seus filhos. E Ele nos ama como filhos, mesmo não o sendo. Então nesta tarde nós vamos deixar que este canto ministre a nossa vida, e vamos deixar que o Espírito de Deus toque a nossa vida, e vamos ter um momento em que vamos abrir o nosso coração na sua presença. Vamos deixar que o Espírito de Deus ministre a nossa vida.